Bom dia. Bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma live aqui do El País. Hoje recebendo o ex-presidente Lula. Estou aqui com a minha colega Flávia Marreiro. Hoje o sinal está aberto também em América, ou seja, espectadores não só do Brasil, mas aqui da América Latina também vão poder assistir essa entrevista ao vivo com o presidente. Muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E, enfim, é um momento bastante especial para o Brasil e para o mundo e agradecemos, enfim, porque nós ouvimos todos os ex-presidentes, mas diferente de todos os outros que a gente ouviu, do Collor até o Temer aqui nesse espaço, o senhor ainda tem fôlego aí para viver, como disse o senhor, talvez mais de 100 anos. Então, vamos falar aí sobre política e eleições hoje. Bom dia, Flávia Marreiro. É um prazer imenso poder estar falando com os companheiros e companheiras do país para o Brasil, para a América do Sul e para a Espanha. E eu queria me colocar à inteira disposição de vocês. É sempre importante que a gente tenha a oportunidade de poder dizer o que a gente está pensando, qual é a avaliação de conjuntura que a gente faz, como é que nós estamos vendo o momento político do Brasil, da América Latina, do mundo. E eu, então, me coloco à disposição de vocês. Nesse programa, eu quero dizer para vocês que a única coisa que tem importância é a verdade. Pergunto o que vocês quiserem, da forma que quiserem, porque depois que eu passei pelo que eu passei, não tem pergunta proibida. A única coisa que vale é dizer a verdade, doa quem doer, machuca quem machucar, mas é importante que a verdade prevaleça num Brasil que vive momentos de mentiras e que teve como resultado da eleição de 2018 um resultado baseado numa quantidade de mentiras jamais visto na história do Brasil. Então, eu estou à disposição, Carla, pode começar. Presidente, então, falando exatamente sobre esse ponto que o senhor está colocando, o que a gente aprendeu de 2016, 2018 para hoje em relação à realidade política, né? O senhor falou mentiras, o mundo está vivendo uma avalanche que modificou estruturas, não só aqui, como nos governos de outros países. O que o senhor está vendo nesse sentido? O senhor acha que a gente evoluiu? O mundo está mais vacinado para essa realidade? Carlos, o que é importante é que nós não joguemos a culpa do que está acontecendo no mundo na pandemia, porque o mundo já vinha tendo uma tendência conservadora, uma tendência direitista, às vezes uma tendência até fascista em alguns países, já um pouco antes das eleições. Eu acho que depois de vários anos de governos progressistas na Europa, de governos progressistas na América Latina, ou seja, dos democratas governarem 8 anos com Obama nos Estados Unidos, os americanos não mereciam uma candidatura como o Trump, nós não merecíamos uma candidatura como a do Bolsonaro, certamente a Hungria não merecia uma candidatura como a que tem lá, e nós não estaríamos vendo os movimentos conservadores que estamos vendo no mundo inteiro. Há uma ascensão da extrema-direita, da negação da política, da negação das instituições, e é como se o mundo não precisasse do papel do Estado, não precisasse do papel das instituições, e cada um para si iria resolver o problema. E isso não está dando certo. Isso não está dando certo, porque o que nós temos de formação de democracia no mundo é uma coisa que perpassou 2 guerras mundiais, é uma coisa que perpassou várias constituições de vários países, e nós estamos consolidando um processo democrático. Ou seja, os Estados Unidos vêm com um processo de construção democrática desde a Guerra Civil. Ou seja, e o Trump é uma coisa fora do
é uma carta fora do baralho, apareceu, é quase como se fosse um embuste na política americana, contando mentiras. Um dia desses, os jornais publicaram que ele contava 11 mentiras por dia. Ou seja, não é possível você imaginar que a maior economia do mundo é governada com mentiras, com um presidente que pede para as pessoas não ir votar, que pede para as pessoas não aceitarem, para as pessoas não deixarem falar mal dele, que as pessoas têm que brigar, que as pessoas precisam, sabe, desobedecer, que as pessoas precisam ser mais educadas. Não é possível a gente construir uma humanidade com esse nível de informação e de deformação. E aí, então, lamentavelmente, Carlos, os meios de comunicação têm uma contribuição muito grande, porque, às vezes, os meios de contribuição, para não dizerem que são chapa branca, para não dizerem que são favoráveis a esse ou aquele governo, às vezes nega a política. Às vezes nega a política. Ou seja, quando a gente nega a política, o que vem fora da política não presta e não deu resultado em lugar nenhum do mundo. Se a política não resolver, não é a não política que vai resolver. Então, eu penso que nós estamos vivendo um momento, sabe, em que o humanismo está em baixa, em que a democracia está em baixa, em que o compromisso com a verdade está em baixa, em que o respeito às instituições está em baixa, e é preciso que a gente retome a discussão sobre o papel do Estado, o papel da democracia, o papel dos meios de comunicação, o papel da economia. Antigamente, Carlos, o empresário dizia a empresa tem uma função social. Hoje, o empresário tem mais condição moral de dizer isso. Porque na imprensa a gente só vê discurso que atenda aos interesses do mercado, a gente só vê discurso que atenda aos interesses do controle fiscal, e a gente não vê o compromisso que o sistema cobra do poder público, da coesão fiscal, da dureza fiscal. A gente não vê o compromisso com política social, porque a dívida social que se tem nos países pobres é infinitamente maior e mais grave para os países do que a dívida financeira. Agora, então, presidente... Nós estamos um pouco de cabeça para baixo. Eu entendo, mas colocando o pé no chão, o Trump ainda tem chances de ganhar. E, inclusive, negando a Covid, ainda que tenha pego o Covid, dizendo que é um vírus que as pessoas não precisam se assustar. Ou seja, não é uma onda, é algo que já se sedimentou, ou seja, isso está em jogo. Onde existe espaço para mudar isso, seja lá com os democratas, como no mundo, porque tudo que aconteceu, tudo que chegou a esse quadro que o senhor está dizendo, houve um espaço, ou seja, nenhum governo progressista deixou de ter alguma contribuição também para que esta alternativa se instalasse, não? Carla, esses dias eu vi um discurso do Trump chamando o Clinton de comunista, chamando o Obama de comunista. Eu fico imaginando como é que o Marx se mexia no túmulo, como é que o Lenin se mexia no túmulo, porque isso é de uma ignorância, tão ignorância, que não é possível que o presidente dos Estados Unidos e alguém que está postulando a indicação, ou seja, possa dizer que o Clinton é comunista. Ou seja, é uma coisa que não tem pé e nem cabeça. Ou seja, na verdade... Mas que funciona, né? Mas que funciona, exatamente. É isso, veja. Nós não temos uma palavra mágica para isso. Historicamente, na política, às vezes, quando você não tem uma coisa boa para apresentar, você apresenta um inimigo. E, às vezes, a apresentação do inimigo vira razões para você fazer qualquer absurdo. Eu vou dar um exemplo. Em 2003, os Estados Unidos inventou uma mentira para a humanidade, que era as armas químicas no Iraque. O que é grave é que o Tony Blair sabia que não tinha armas químicas no Iraque, o Bush sabia que não tinha, e o Saddam Hussein sabia que não tinha. Mas os três mentiram
Os três mentiram, o Saddam Hussein aceitando a ideia que ele tinha, porque ele já tinha mentido muito para o povo iraquiano e não podia desfazer a mentira. O Bush sabia que não tinha, mas aproveitaram para fazer a guerra. E até hoje ninguém cobra. Cadê as armas químicas no Iraque? Não existia. Mesma coisa é o discurso do Trump. O Trump arrumou a China como inimiga, e por conta da China, sabe, ele convoca o povo americano a cuidar dos americanos, a economia para cuidar dos americanos, tudo é para cuidar dos americanos, e ele não está cuidando dos americanos. Ele está cuidando de fortalecer o ódio, sabe, na população americana. Uma sociedade que antigamente vivia, sabe, essa diversidade democraticamente. Metade da população era democrática, metade da população era republicana, mas as pessoas entravam no mesmo restaurante, as pessoas casavam filho de democrata com filho de republicano. Era normal. Ou seja, o ódio está tão grande que as pessoas já não se conversam mais. Que as famílias estão se degladiando por conta de mentira. Aqui no Brasil é um absurdo o que é falado de fake news todo santo dia. E essa campanha contra o fake news não é uma campanha somente agora. Sabe? Contra mim, por exemplo, eu fiz uma campanha de fake news pela imprensa oficial, pela imprensa chamada imprensa legal, todo santo dia. Aí você não tem direito de resposta, você não tem direito de dizer o que você pensa. Então, esse mundo tem que mudar. Cala e fala, esse mundo tem que mudar. Nós precisamos restabelecer a capacidade da convivência harmônica entre as pessoas, mesmo quando nós divergimos. Mesmo quando nós divergimos, é uma relação de respeito, é uma relação de consideração que nós não temos que ser iguais. Nós precisamos apenas ser civilizados e aprender a conviver, mesmo não gostando. Cara, você pode não gostar da vizinha que mora na frente do seu apartamento. Você não é obrigado a gostar dela. Agora você é obrigado a ser civilizada, a tratá-la com respeito e a ser tratada com respeito. É isso que nós precisamos recuperar no Brasil, que nós estamos perdendo, recuperar nos Estados Unidos. Você viu o último debate americano. Você imagina um cidadão comum que está vendo os candidatos à presidência do maior país do mundo, da maior economia do mundo, do país mais bélico do mundo. Ou seja, parecia uma discussão primária. Ou seja, não acrescenta nada na vida das pessoas, é brincadeira, é provocação, é mentira. Ou seja, não acresce. Você termina um debate daquele, você pergunta o que as pessoas aprenderam, nada. Nada, você não aprendeu nada porque não teve nada para ensinar ninguém a nada. Então, como é que a gente vai construir esse mundo? Eu estou convencido, e essa é uma preocupação que eu tenho demonstrado já há algum tempo, é que nós precisamos recuperar o humanismo que existia dentro de nós. Presidente, o senhor... Flávia, nós precisamos voltar a ter sentimento, nós precisamos voltar a ter coração, nós precisamos voltar a ter solidariedade e nós precisamos voltar a ter compromisso com a verdade, ou seja, ninguém precisa mentir. Claro. Agora, presidente, o senhor falou do papel da imprensa, da classe política, como chegamos até aqui nesse reino de mentira. Nós estamos em plena campanha eleitoral. Qual o papel da classe política em se reapresentar para essa população, reconquistar essa população? O PT vem de um resultado em 2016 que já era uma decadência em relação ao que foi na eleição municipal anterior, e agora a gente parte para uma, de novo, com o PT com um monte de candidaturas, mas com poucas competitivas. Qual é o papel, o que o PT vai fazer para reconquistar esse espaço no imaginário da população, sobre o que é política, sobre essa cultura do diálogo? Qual é o papel do PT nisso? Flávia, quando nós surgimos, em 1980, a dúvida da imprensa brasileira era dizer que não existia espaço na política para um partido como o PT. Não existia exemplos de um partido criado pela classe trabalhadora, dirigido pela classe trabalhadora.
E aconteceu exatamente o inverso. Os famosos cientistas políticos, com algumas exceções, tipo Florestan Fernandes, ou seja, não acreditava que fosse possível criar um partido como o PT. Entretanto, com 7 anos de vida, o PT foi o segundo na disputa da eleição presidencial de 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014 e o segundo em 2018, e se eu fosse candidato, certamente teríamos sido o primeiro colocado. Então, o PT é o mais importante partido político existente no Brasil. É o único partido que funciona enquanto partido. Se você for perceber, a maioria dos partidos políticos no Brasil não tem registro definitivo. O PT é o único partido que tem registro definitivo em todas as cidades em que ele existe. E por que os outros partidos não têm registro definitivo? Porque o presidente do partido, se não tiver registro definitivo, pode intervir a hora que quiser. Eu posso intervir no Rio de Janeiro, tirar a direção, eu posso tirar a direção do Ceará, posso tirar a direção de Pernambuco, eu posso ser presidente de São Paulo e no Rio de Janeiro. É assim que funcionam os partidos. Então, o PT, por ser o maior partido da América Latina de esquerda e por ser o mais importante partido político no Brasil existente, o partido paga o preço também dos acertos e dos erros. O partido ganhou muito desde que ele nasceu. O partido sofreu o revés nas eleições de 2016, porque a gente vinha de um massacre, midiático, jamais visto na história desse país. Você, Flávia, que é uma jornalista estudada, competente, você pode estudar a história dos políticos brasileiros, você vai perceber que nunca teve na história do Brasil um político perseguido como eu, nem o Luiz Carlos Prestes. Tá? Então, o PT veio. Então, o que o PT tomou de decisão nessas eleições? O PT tomou como decisão lançar candidatos em todas as cidades possíveis que tem televisão e rádio, para que o PT possa recuperar o prestígio que o PT tinha, difundindo parte do legado do PT até 2016 e, ao mesmo tempo, fazendo propostas novas. Esse é o objetivo dessas candidaturas do PT. Nós temos candidatura marcante. Eu estou vendo os analistas muito precipitados, a campanha nem começou e as pessoas já acham que a campanha acabou. A campanha nem começou, não temos sequer campanha na televisão, tivemos um único debate. Então, vamos aguardar o resultado das eleições, para a gente ver o que vai acontecer. Agora, outro erro que se comete é comparar as eleições para prefeito com as eleições presidenciais. São duas eleições totalmente diferenciadas. Você veja que aqueles que achavam que o PT tinha acabado em 2016 é os mesmos que ficaram assustados com a performance do companheiro Fernando Haddad nas eleições presidenciais de 2018, mesmo ele começando a campanha apenas 20 dias antes das eleições. Então, o PT é muito forte, Flávia. As pessoas não conhecem o PT porque as pessoas conhecem o PT só da imprensa. O PT é maior do que isso. O PT é infinitamente maior que a sua direção nacional. O PT é um partido muito grande, enraizado na sociedade brasileira, como nenhum outro partido jamais foi. E, obviamente, que a gente ganha, a gente perde. Isso faz parte da democracia. E nem por isso a gente vai desaparecer. A gente vai voltar a ficar forte e prepare-se, porque o PT será, responsável pela retomada do governo em 2022. Agora, presidente, o PT surgiu nos anos 80, quando o sindicalismo estava ganhando voz e fortalecendo, e inclusive tendo um papel na retomada democrática, na retomada da democracia. Mas hoje nós vivemos um cenário em que vivemos uma uberização, né, de empregos, uma reforma trabalhista que alterou a ordem de como as relações empregado e empresa funcionavam. Como que o PT, que o senhor está trazendo, todo esse legado, enfim, todo esse histórico do PT, e dizendo que ele é grande, como que ele se encaixa agora? O que o PT tem, o que ele volta, o que ele traz, ou seja, que consenso ele encontra?
hoje? Ou que consenso ele prega, vamos dizer? Carla, só para relembrar a memória do povo brasileiro, em 1982, quando eu fui candidato ao governador de São Paulo, eu era o dirigente sindical, na época, mais importante do Brasil. E eu, naquela época, por inocência política, achava que era simples dizer trabalhador vota em trabalhador. Ou seja, eu fui o quarto colocado na indústria automobilística em São Bernardo do Campo. Eu fiquei muito decepcionado. Aí eu fui aprender que não é automático, trabalhador vota em trabalhador, mulher vota em mulher, negro vota em negro, homem vota em homem. Não é assim que o povo procede. O povo ele se comporta em função das mensagens que ele recebe, da política de convencimento, ou seja, muitas vezes é preciso criar uma narrativa para convencer a sociedade, contra e a favor. E o PT foi se fortalecendo a partir de 82, foi crescendo até que em 88 ganhamos a prefeitura de São Paulo com 30% de voto, sabe? E depois eu perdi as eleições para o Collor. Ou seja, a base originária do PT está menor, porque os chamados operários de fábrica estão menor do que estavam nos anos 80. Mas o povo continua sendo trabalhador. Ou seja, durante um tempo se vendeu a ideia que a pessoa que trabalhava com Uber era microempreendedor, que o cara que entregava a comida de moto era microempreendedor, que o cara que entregava a comida de bicicleta era microempreendedor. Levaram essa gente a acreditar, sabe, que ele estava vivendo um mundo mais feliz. Aí basta o carro quebrar, basta uma moto tombar, basta a corrente de uma bicicleta quebrar, ou basta alguém ficar doente para eles perceberem que eles foram deserdados pelo Estado brasileiro. Ou seja, eles não têm quem os defenda, eles não têm mais direito, eles não têm direito a férias, não têm direito a 13º salário, não têm jornada de trabalho. Ou seja, então nós precisamos recolocar o discurso do movimento sindical para que a gente possa conquistar a representatividade nesses setores difusos da sociedade. Ou seja, as pessoas que não são mais metalúrgicas, que não são mais bancárias, que não são mais químicos, que não trabalham mais na construção civil, ou até que não são mais jornalistas, essas pessoas estão trabalhando em algum lugar, estão tentando sobreviver de alguma forma, e o que nós precisamos é fazer com que o movimento sindical volte a reconquistar a sua representatividade junto a esses milhões de brasileiros que estão à espera de ser protegidos. Mas então, qual é a proposta, presidente? A proposta que o senhor fala nesse cenário é apresentar um vínculo trabalhístico entre os entregadores e esses aplicativos, pensar numa renda reforma trabalhista, pensar numa renda mínima básica. A gente está falando de uma crise que não vai passar, de uma crise do modelo de trabalho, né? Deixa eu contar para vocês uma coisa. Possivelmente, sabe, seja preciso a gente reconstruir o que nós já tivemos. Pode até ser de uma forma diferente. Eu vejo muitas pessoas falar o novo normal, e ninguém sabe o que é o novo normal. O novo normal é a pessoa voltar a ter direito trabalhista, a pessoa registrada em carteira profissional, a pessoa ter férias, a pessoa ter 13º, a pessoa ter seguridade. Esse é o novo normal. É a gente voltar a conquistar aquilo que nos tiraram, porque foi uma conquista que veio da metade do século passado. As conquistas do povo trabalhador é quase 100 anos. Ou seja, tiraram para oferecer o quê? Nada. Nós estamos voltando a quase o tempo da escravidão. Ou seja, as pessoas não têm mais direito. A empregada doméstica ter salário é ruim. A empregada doméstica ter férias é ruim. A empregada doméstica ter 13º é ruim. Não é verdade. Todo mundo precisa de uma certa garantia para ter tranquilidade e para viver tranquila. Todo mundo precisa poder, sabe, vislumbrar o seu futuro. E o seu futuro depende do seu emprego, depende do seu salário, depende da educação. Você percebe? Nós estamos tirando o sonho das pessoas e dizendo, olha, só vai sobreviver quem puder sobreviver, o restante que dane-se. Não é assim. O Estado tem que ter responsabilidade. Quando nós instituímos o Bolsa Família,
que muita gente era contra, que muita gente nos criticava, que muita gente dizia que a gente estava criando um exército de miseráveis. Não. A gente estava criando um exército que estava começando a ter cidadania. Todo mundo tem que ter direito a tomar café, todo mundo tem que ter direito a almoçar, todo mundo tem que ter direito a jantar. Depois nós começamos, todo mundo tem que ter direito à escola, todo mundo tem que ter direito à universidade, todo mundo tem que ter direito, sabe, a ter acesso a ciência e tecnologia. Nós evoluímos nesse país para garantir a cidadania. Essa gente está tirando tudo isso, sabe? Então essa gente acha que quilombola não tem que ser protegido, que índio não tem que ser protegido, que a floresta não tem que ser protegida, que a água não tem que ser protegida, que o trabalhador não tem que ser protegido, que o Estado só existe para garantir a rentabilidade do sistema financeiro. Não pode continuar assim. Não pode. A humanidade tem que adquirir a responsabilidade de se indignar. Sabe, se indignar é não permitir que 40 pessoas bilionárias nesse país juntem entre maio e agosto 170 bilhões de dólares, enquanto nós temos 38 milhões de pessoas que vão ficar sem o vale sem assistência emergencial. Ou seja, nós voltamos ao mapa da fome que tínhamos saído em 2013. Ô, Flávia, não é normal. Esse não pode ser o novo normal. Esse não pode ser, porque virou uma palavra mágica. Ah, o novo normal, o novo normal. Claro. Olha, o novo normal que temos é que as pessoas colocam o dinheiro que tiraram do SUS. Porque quando veio a pandemia, o que funcionou para salvar a vida de verdade foi o SUS, que nunca foi respeitado pela elite brasileira. Nunca. Nunca. Presidente, o senhor mencionou, o senhor mencionou, por exemplo, a questão do auxílio emergencial e do Bolsa Família. A gente está no meio de uma discussão sobre isso, porque o governo tem como projeto criar um novo programa para substituir o Bolsa Família. Então, eu queria perguntar para o senhor duas coisas. Se o senhor se arrepende de não ter constitucionalizado o Bolsa Família, ou seja, o senhor está prestes a perder a marca política do governo, porque deixou o programa ficava reajustando ao sabor dos anos, não tinha uma previsão sobre isso. E, ao mesmo tempo, mesmo no campo progressista, há uma discussão de evoluir o Bolsa Família para uma renda mínima. O que seria essa renda mínima no futuro? Com que valor o senhor imagina que isso poderia chegar? Como o senhor vê o futuro da renda emergencial, que foi um programa extensíssimo no Brasil, né? Chegou à metade dos lares brasileiros. Como o senhor está vendo isso? Flávia, você não pode cometer o erro de achar que, se fosse institucionalizado o Bolsa Família, não teria mudado. O que eles mais fazem é fazer emenda constitucional para tirar tudo o que está constitucionalizado. Esse não é o problema. O problema é que seria muito mais fácil, ao invés das pessoas que trabalham no governo ficarem imaginando como é que vão substituir o Bolsa Família, porque o Bolsa Família é uma marca do governo do PT, eles deviam estar pensando, já tem o cadastro, já é uma coisa que funciona, poderia estar pensando em dar os aumentos necessários para o Bolsa Família, estaria resolvido, e cria quantos outros programas quiserem criar. O que não dá é para você inventar um novo programa e inventar dinheiro. Esse dinheiro que você vai dar para qualquer programa social tem que ser um dinheiro perene. Não pode ser um dinheiro que você não sabe se ele vai durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Ele tem que ser eterno, por isso ele tem que estar no orçamento da União. Então é preciso parar com essa bobagem. Veja, do jeito que nós estamos andando, o PT apresentou um programa, sabe, de reestruturação e reforma, sabe, da economia brasileira, e, ao mesmo tempo, o PT apresentou uma proposta de um novo Bolsa Família com o mínimo de R$600. E nós estamos apresentando o seguinte: é preciso constituir um fundo. Uma das formas de você constituir o fundo é você fazer uma reforma tributária e levar o Congresso Nacional a ter consciência de que os ricos precisam pagar impostos nesse país e não mais os pobres pelo consumo.
E a segunda coisa é que você pode pegar um fundo do pré-sal e criar um fundo específico. Você pode criar um fundo, sabe, do petróleo, você pode criar um fundo de uma parte da nossa produção elétrica e criar um fundo para sustentar uma renda básica que possa sustentar o povo brasileiro através de uma coisa chamada Bolsa Família ou qualquer outro nome. Eu também não faço questão de achar que o nome é principista. Eu só acho que o programa está dando certo, é uma bobagem querer mudar. Aumenta o Bolsa Família e está resolvido o problema. Então, o PT tem proposta de um novo Bolsa Família, o PT tem proposta de um programa de reestruturação e de reforma da economia brasileira. É preciso retomar todas as obras de infraestrutura e fazer a economia voltar a funcionar. Porque, Flávia, só tem uma coisa que vai fazer a diferença da dívida pública em relação ao PIB cair, é aumentar o PIB. E só pode aumentar o PIB se tiver investimento. E só pode ter investimento se o governo brasileiro tomar iniciativa. Porque se o governo não toma iniciativa, se o governo não diz eu acredito no que eu estou fazendo e eu vou colocar dinheiro, por que você acha que a iniciativa privada iria tomar a iniciativa de colocar dinheiro se o próprio governo não está confiante em si? É só você assistir uma entrevista do ministro da Fazenda que você percebe que ele é uma biruta de aeroporto. Ele fala uma coisa a qualquer hora, parece que aquele negócio está se mexendo de acordo com o vento. Ele não tem clareza, ele não fala em crescimento econômico, não fala em investimento industrial, não fala em desenvolvimento, é só ajuste fiscal, Flávia. O país não pode assim. E quem está falando para você, Flávia, quando pegou a presidência da República em janeiro de 2003, os economistas desse país diziam que o Brasil estava quebrado, que o Brasil não tinha jeito, que o Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas importações. E nós consertamos o Brasil. Levamos o Brasil a ser a quinta economia mundial. Nós que não tínhamos dinheiro nem para pagar nossas importações, nós deixamos esse país com 370 bilhões de dólares de reserva. Esse país passou a quinta economia do mundo. Esse país saiu de 3 milhões para quase 6 milhões, 4 milhões e 800 milhões de carros vendidos por ano. Esse país, o salário mínimo cresceu 74%. Eu estou te dizendo isso porque é possível fazer. Mas então, deixa eu perguntar uma coisa, presidente. Como é possível fazer? O PT já está olhando 2022 para fazer o que o senhor está dizendo? O senhor, inclusive, já falou em reaver seus direitos políticos, o que depende aí de um xadrez jurídico. Como é que vai... Como que o senhor vai implementar esse projeto que o senhor está defendendo? Carla, eu duvido que tenha um jornalista ou uma jornalista desse país que não esteja pensando em 2022. Eu duvido que tenha um político ou política que não esteja pensando em 2022. Eu duvido que não tenha alguém do mercado que não está pensando em 2022. Mas todo mundo está pensando, sabe por quê, cara? Todo mundo está pensando porque não é possível o Brasil continuar nesse ritmo que está. Esse país tem um mercado interno de 210 milhões de pessoas. Quando eu cheguei na presidência, Carla, tinha um dogma que era o seguinte: o Brasil não pode exportar porque vai quebrar o mercado interno. O Brasil não pode exportar o mercado interno porque o Brasil tem que exportar. O Brasil não pode aumentar o salário mínimo porque vai vir inflação. Nós fizemos tudo isso, Carla, e não teve inflação. O que você precisa levar em conta é que, para você governar um país, você tem que ter duas palavras mágicas. Você tem que ter, primeiro, credibilidade. A credibilidade é uma palavra mágica, ou seja, você, Carla, tem que acreditar naquilo que o presidente está fazendo, que está falando, e você tem que acreditar que aquilo vai acontecer. E a outra coisa que você tem que fazer é passar a ideia de que você não vai dar cavalo de pau à noite, você não vai mudar a regra do jogo à noite. Sabe? Então, você precisa garantir que as coisas vão ter regra, sabe? Você vai levantar de manhã e vai saber o que vai acontecer à noite. Se você não tiver isso, você não passa confiança na Bolsa, não passa confiança para o trabalhador, não passa confiança para a imprensa, não passa confiança para os economistas. E esse governo não passa confiança. A única coisa que eles estão tentando fazer a toque de caixa é se desfazer do patrimônio público.
é vender as empresas públicas brasileiras, porque qualquer Estado precisa de empresas públicas fortes. Mas ele tem 40% de apoio, presidente. Gente, você esquece que a Dilma tinha 75% de apoio em 2012. Você esquece que eu deixei a presidência da República depois de 8 anos com 87% de boiótio. Sabe, 40% é pouco. Para quem está apenas no segundo ano de mandato, ele tem menos ainda do que ele teve de voto. Significa que nem todo mundo que votou nele está apoiando ele agora. Eu não sei por que... Presidente, a gente... Pode falar, Só para aproveitar que o senhor falou da sua taxa de aprovação, da taxa de aprovação da presidenta Dilma, a gente entrevistou um cientista político há pouco tempo, o Jairo Nicolau, que fez uma leitura da realidade política agora, e a nossa manchete foi: o Bolsonaro é um Lula de direita. É uma liderança que veio para ficar e que representa essa população que pensa direito. O que o senhor acha disso? Olha, eu li a matéria. Eu penso assim, olha. Primeiro, a coisa que eu mais respeito é o direito de pensar das pessoas. Eu acho que o Bolsonaro é um cara que ele fez uma coisa no Brasil, sabe, que foi dar cidadania à extrema-direita brasileira. A extrema-direita brasileira tinha vergonha de ser extrema-direita. Você não encontrava um malufista num bar fazendo provocação para um petista, para um tucano. Você não encontrava. Eles não tinham coragem de dizer que eram de direita, que eram tucano. Eles não tinham. O que o Bolsonaro recuperou? O Bolsonaro tirou essa gente do ralo da política e deu cidadania. Deu a eles: xinguem, mintam, provoquem, utiliza a internet e xinga a mãe de todo mundo, xinga o pai. Ou seja, então, ele fez as pessoas saírem do silêncio mortal que estavam, sabe, para gritar. É isso que ele conseguiu fazer. Ele pegou de 25% a 30% da sociedade, ou que não votava, ou que se abstinha de votar, ou que votava na extrema-direita, e deu cidadania. Falou: vocês agora tem um cara para defender vocês. Defenda o regime militar, seja contra o aborto, defenda a tortura, defenda o estupro, que eu estou aqui para defender vocês. E essa gente, então, se proclamou cidadão de primeira classe. É isso que ele fez. Ele deu cidadania. Ele deu cidadania a uma espécie de gente que vivia na clandestinidade porque tinha vergonha de ser extrema-direita. E ele falou: pode vir, gente, pode vir. Mas então o Brasil tem 40% de extrema-direita, presidente? O Brasil não tem 40%. Eu não estou dizendo que o Brasil tem 40%. Eu estou dizendo que ele deu cidadania a uma parte importante. Os milicianos, por exemplo, a gente quase não ouvia falar nessa palavra. Então ele juntou tudo que é miliciano. Ele juntou... Qual é o grande empresário que você vê? Não ser o cara da van. Você tem uma sociedade que ela vivia, sabe? Ela vivia com vergonha de ser extrema-direita, de ser fascista, e ela agora tem orgulho. Então ele deu cidadania como nós demos cidadania para a esquerda nos anos 80. Mas, presidente, só para completar, para perguntar ao senhor uma coisa concreta. Há vários, quando você olha o mapa eleitoral de vários municípios, e para citar o Jairo Nicolau de novo, ele falou especialmente da Baixada Fluminense, foram eleitorados que votaram massivamente no PT. O coração que era petista ontem virou bolsonarista hoje. O que o PT pode fazer para recuperar e contar para essas pessoas qual é o papel do PT nessa perda dos corações aí da periferia? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Se o Jairo fizer uma análise correta, ele vai perceber que nas eleições municipais o PT, sabe, nunca foi majoritário na Baixada Fluminense. Nunca foi majoritário. O PT ganhou poucas prefeituras na Baixada Fluminense. Se você olhar o mapa, o PT não governa, não em 2016, 2012, 2008, o PT não elegeu. Elegeu o Lindenberg, em Foz do Iguaçu, mas o PT não fez ou melhor, em Caxias. O PT não tem
uma grande... O Brizola tinha e o Lula teve. Mas o PT, enquanto eleitor local, nunca teve. Nós nunca tivemos grandes bancadas de vereadores. Porque cada eleição é uma realidade. Se engana qualquer cientista político que queira fazer uma ligação automática entre as eleições de 2016 e de 2018. Vocês perceberam que não foi? E 2020 e 2022. Cada eleição é uma eleição. Sabe? Não adianta um time ser o melhor classificado, sabe, entre os quatro, e depois ele vai disputar entre os quatro e ele perde. Sabe? A disputa para presidente é uma disputa muito peculiar. É uma disputa, sabe, em que o PT sabe fazê-la. Não é pouca coisa o que o PT fez nesse país. Não é pouca coisa a quantidade de votos que o PT tem nesse país. Agora, se as pessoas querem ficar apostando no fim do PT, vão quebrar a cara, porque o final do PT é ganhar as eleições para presidente da República em 2022. É isso que vai acontecer nesse país. Presidente, então, antes de chegar em 2022, vamos falar de 2020. O senhor está gravando vídeos para os candidatos do PT que estão concorrendo às prefeituras, né? Concorrendo a prefeitos no Brasil. Falando especificamente aqui de São Paulo, o candidato do PT concorre no mesmo campo com o candidato do PSOL que está na frente. Por que um eleitor do campo progressista da esquerda escolheria o Tato? Por que o senhor acha, e qual é a chance que o senhor vê para a eleição do Tato aqui em São Paulo? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Historicamente, o PT teve várias vezes 30% do voto em São Paulo. O PT teve 30% do voto. O PT teve menos voto agora nas eleições presidenciais na capital de São Paulo. O Haddad acho que teve 19% do voto. Mas o Haddad também foi eleito prefeito com 30% do voto no primeiro turno e depois ele ganhou as eleições. O PT tem força política. Se a gente conseguir fazer com que a força política do PT seja canalizada para o Gilmar pode ser o mais votado entre os candidatos de esquerda. É com isso que nós trabalhamos. Agora, não dá para você comparar um candidato que é desconhecido. Vamos pegar o seguinte, o Covas é o prefeito, ele tem recall diário no meio de comunicação. O Márcio França foi vice-governador, foi candidato a governador, tem recall. Né? O Russomano está todo dia na televisão, ele só sai da televisão para ser candidato a prefeito. Já foi 3 ou 4 vezes e não passa de 30%. E quando as pessoas começam a descobrir que tipo de candidato ele vai caindo. Sabe? O Boulos tem o recall da campanha presidencial. Né? O Boulos saiu de uma campanha presidencial, quer queira, quer não, uma campanha presidencial da marca, da grife a uma pessoa que queira ser candidata. Além do que, o Boulos tem uma militância popular em São Paulo. E o Gilmar tem um partido muito forte. É preciso saber se o partido vai conseguir convencer as pessoas que, teoricamente, votam no PT a votar no Gilmar. Esse é o desafio do partido. E esse é o desafio do Gilmar. Tá? Portanto, o jogo está começando. Vai começar a campanha de televisão nessa semana e eu espero... E não é o Lula gravando, veja, porque é um ledo engano das pessoas que acham que é uma pessoa de fora que vai eleger. Eu lembro da campanha em que o Aécio e o Pimentel foram fazer campanha do Márcio, candidato a prefeito de Belo Horizonte, depois do Aécio e do Pimentel fazerem 20 dias de um programa maravilhoso, era uma coisa branco e preto, os dois pedindo voto para o Márcio, ou seja, aí chegou o dia, o povo perguntou, eu quero saber quem é o candidato, eu não vou votar nem no Aécio, nem no Pimentel, eu quero saber quem é o candidato. Aí o candidato entrou e ganhou as eleições. Então, quem tem que ganhar as eleições é o Gilmar. Ele tem que se preparar, ele tem que preparar o discurso, ele tem que preparar a narrativa que ele quer contar para convencer o povo de São Paulo, os petistas, a votar nele. O que nós poderemos é ajudar, mas a responsabilidade em qualquer lugar do mundo é do candidato.
Agora, presidente, como o senhor também é um aliado do Boulos, o Boulos esteve durante todo o tempo ao lado do senhor, quando o senhor estava preso. O campo progressista se pergunta, por que não unir as forças agora? Por que insistir no candidato Gilmar, que é uma pessoa que ainda tem que construir essa narrativa? Por que não unir forças? Para repetir a pergunta da Carla, só para ela não ficar a resposta. Por que o leitor progressista deveria votar no Gilmar e não no Boulos? Flávia, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou muito amigo do Boulos, muito amigo, respeito profundamente o Boulos. Eu tenho certeza que o Boulos também é muito meu amigo, que me respeita. Sabe? E eu acho um luxo para São Paulo ter Gilmar de um lado, Boulos do outro e Orlando do outro. E ainda tem o Márcio França, que é do PSB. Porque se você for analisar a política, há poucos anos atrás, eram 2 candidatos de direita disputando entre si. E a gente só cabia, sabe, a sorte de rezar para que ganhasse o menos pior. Agora nós temos, em várias cidades, vários candidatos de esquerda. É muito importante que o Boulos esteja candidato, que ele defenda o seu programa, que ele diga o que vai fazer para São Paulo. É muito importante o Gilmar, é muito importante o Orlando, é muito importante o Márcio França. Olha, quando chegar no final desse primeiro turno, aí você vai ver quem é que teve a melhor performance, quem é que vai para o segundo turno, e todo mundo se junta em torno dele. É para isso que nós aprovamos o segundo turno. É para isso. Você imagina uma coisa, Flávia? Ninguém imaginava que eu fosse para o segundo turno em 89. Você lembra que eu disputei contra Brizola, contra Ulisses Guimarães, contra Aureliano Chaves, contra Maluf, contra Mário Covas, contra Fife Domingos, sabe? E contra o Collor. E eu fui para o segundo turno com o Collor. Ninguém imaginava que eu fosse para o segundo turno. Então, as eleições estão começando agora. Vamos deixar que todo mundo diga. Eu quero que todo mundo saia bem. Eu quero que o Boulos ganhe muito voto, que o Gilmar ganhe muito voto, que o Orlando ganhe muito voto. E depois todos esses muitos votos da esquerda se juntam e elege o candidato que for no primeiro turno, o melhor. Mas, então, se não ganhar no primeiro turno, já é meio certo, então, que esses 4 nomes que o senhor está dizendo devem se reunir no segundo. Eu acho que é obrigação política nossa. O fato de eu defender que cada partido lance... Você sabe por que eu defendi o segundo turno, Flávia e Carla? Porque quando surgiu o segundo turno, nos anos 80, o PT era muito pequeno. Então, ninguém queria que o PT participasse da eleição. Ninguém queria. Todo mundo dizia, não, o PT não pode, o PT é pequeno, o PT não pode, o PT é pequeno. Eu falei, pô, quando é que a gente vai crescer? Não vão deixar eu aprender a andar? Não vão deixar eu aprender a andar? Não me soltam? Eu quero dar um passo, eu quero cair, eu quero levantar. Foi por isso que foi importante aprovar a eleição de 2 turnos. Porque aí você lança o candidato, sabe? Você vai para o segundo turno, você pode não ir, você aprende. Aqui em São Paulo, quando o PT não foi para o segundo turno, em 94, tinha gente do PT que queria fazer campanha de voto em branco, sabe? Ou anular o voto. Eu, Suplicy, o Celso Daniel, convocamos o Mário Covas e vamos lá para Santo André fazer campanha para o Mário Covas, para fazer o PT apoiar o Mário Covas. Quando a Marta perdeu do Mário Covas no primeiro turno, de 22 a 26, sabe, nós tomamos a decisão de apoiar o Mário Covas. Quando a Marta foi candidata a prefeita, que ela não foi, que o PSDB não foi para o segundo turno, o Mário Covas decidiu apoiar a Marta. É assim que a gente faz. Então, se o Bruno Covas for para o segundo turno com o Russomano, vocês também vão apoiar o Bruno Covas? Eu não sei. Deixa eu te contar uma coisa para você. O Russomano representa, sabe, a extrema-direita. Eu diria até que o Russomano é aquela coisa que a gente faz. Ele tenta passar a cara do falso humilde. Vocês conhecem a figura do falso humilde? Sabe? Então, o Russomano está sempre... Eu sou o defensor dos pobres, eu estou no... Aquele falso humilde não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Veja, eu não conheço o Bruno Covas. Eu era muito amigo do Mário Covas. E eu digo sempre o seguinte, tem alguns políticos que eu aprendi a gostar de graça. Mário Covas era um deles, sabe? Que eu gostava do Mário Covas.
Nós apoiamos o Mário Covas em 94 e 98, e o Mário Covas nunca agradeceu, e eu nunca fiquei com raiva do Mário Covas. Sempre gostei, sempre respeitei o Mário Covas. Presidente, então, só mudando um pouquinho, o senhor tá com um terno que, pelo que eu entendi, o senhor ganhou do ex-presidente da Bolívia, o Evo Morales. É isso? É isso. Esse paletó aqui, toda vez que eu ponho ele, é para homenagear o primeiro índio que foi presidente da Bolívia, que foi o presidente que mais fez política de inclusão social, que foi o presidente que mais fez a economia da Bolívia crescer, que foi o presidente que tinha de reserva internacional mais do que o PIB. Imagina isso. O senhor fala com ele, o senhor conversa com ele, o senhor está acompanhando, imagina, as eleições de lá. Eu não tenho falado com o Evo, porque o Evo está na Argentina e eu não quero criar nenhum problema para o Evo. Mas eu gosto muito do Evo, respeito muito o Evo. Conheci o Evo quando ele era apenas do sindicato, e eu acho que o que fizeram com o Evo foi a maior sacanagem política que já foi feita na Bolívia. Porque, recentemente, a OEA foi publicado um documento mostrando que a OEA reconheceu que não tinha havido fraude na Bolívia. E, ao invés da OEA pedir desculpas, não, ela não pede desculpa. Ela manteve o erro dela. Que fizeram uma sacanagem com o Evo Morales. Sabe por quê, cara? Você veja, na Espanha, o primeiro-ministro pode ficar quanto tempo ele ficar. O Felipe González ficou 12 anos. A Angela Merkel já está há 12 anos. O Helmut Kohl ficou 16 anos. Margaret Thatcher ficou 12 anos. Ou seja, por que no regime presidencialista a pessoa não pode ficar mais que 8 anos? Por que o Evo não poderia ter um... Mas é outro regime e o senhor mesmo abriu mão disso, né? O senhor não procurou... Eu abri mão por convicção. Abri mão por convicção. Porque eu acredito que quando uma pessoa começa a se achar imprescindível, insubstituível, ele está começando a virar um ditador. Então, como eu defendo a alternância de poder, mas eu não defendo a alternância só para o presidencialismo, não. No parlamentarismo também. Por que o primeiro-ministro tem que ser 80 vezes primeiro-ministro? Mas agora, o senhor... Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Essa história de que no regime presidencialista o presidente é autoritário, não me venha com essa, porque os presidentes da República, nos países em que o regime é parlamentarista, na verdade, eles fazem o papel de rainha da Inglaterra, não apitam nada. Eu vou repetir. No regime parlamentarista, os presidentes são enfeites. Quem manda e desmanda é o primeiro-ministro, sabe, junto com o parlamento. Aqui no Brasil, Flávia, se você pegar a nossa Constituição de 88, você vai perceber que, se comparado o papel do presidente a partir de 88 com o que era antes, você vai perceber que diminuiu muito o papel do presidente da República. Repartiu muitas das decisões com o Senado e com o Congresso Nacional. Isso é bom. Isso é bom. Eu poderia ter pedido para a bancada do PT apresentar a proposta de terceiro mandato. Eu teria certeza que seria passada. E eu não quis. Não quis e não quero. Mas o senhor acha, então, que o Evo errou ao apresentar esse pedido de terceiro? Eu tive a oportunidade de falar para o Evo. Evo, eu, se fosse você, não tentava o terceiro mandato. Eu disse para o Evo. E ele fez uma consulta equivocada, porque ele fez a consulta assim que ele acabou de ganhar o segundo mandato. Ele tinha acabado de ganhar as eleições e perdeu no referendo. Sabe? Mas é o seguinte, cada um faz aquilo que quer. Eu não concordo, Carla e Flávia, com a bobagem que eu vi o presidente Fernando Henrique Cardoso falar esses dias. Primeiro, é importante lembrar que a reeleição foi aprovada. Primeiro, foi diminuído o mandato de 5 para 4 anos, porque eles imaginavam que eu ia ganhar as eleições em 2004, sabe? Em 1994. Então, nós temos que diminuir, porque se o Lula ganhar, não pode ser 5, tem que ser 4. Aí, depois, o Fernando Henrique Cardoso ganhou, ele gostou,
uma aprovar a reeleição. Você sabe que eu sou favorável a 2 mandatos. Eu acho que a única coisa boa que nós copiamos dos Estados Unidos é 2 mandatos. Você se elege, você pode se reeleger um mandato e depois, sabe, nos Estados Unidos não pode nunca mais. Aqui no Brasil você pode voltar. Você pode até proibir voltar um 3º mandato. Mas o 2º mandato, eu acho que é prudente ficar, porque 4 anos é muito pouco tempo e não tem nenhum país evoluído, não tem nenhum país economicamente, politicamente, intelectualmente evoluído que tenha só 4 anos de mandato. É só a América Central. É só a América Central. Presidente, para ficar na América Latina, a Carla perguntou se o senhor fala com o Evo Morales. E com o Maduro, o senhor fala? Eu queria perguntar ao senhor pelo seguinte: o PT está falando de riscos autoritários aqui com o governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o PT nunca fez críticas à situação da Venezuela. O senhor considera a Venezuela uma democracia plena hoje? O senhor conversa com o Maduro? Que conselhos ou que erros o senhor pode dizer que falou com o Maduro para ele não tomar? Você concorda que os Estados Unidos, na mão do Trump, é uma democracia plena, Flávia? Presidente, a pergunta era sobre... Primeiro a minha, depois eu respondo. Primeiro o senhor fala se a Venezuela é mesmo uma democracia plena, depois eu respondo essa. Eu só quis te perguntar porque quem define a democracia da Venezuela é o povo da Venezuela. Mas e o êxodo, presidente? O êxodo dos venezuelanos? É o povo da Venezuela. Veja, eu não sei desde quando vocês militam na Venezuela. Eu vou lhe contar uma história. Dia 25 de janeiro de 2003, eu tinha apenas 25 dias de mandato. Eu criei o chamado Grupo de Amigos da Venezuela. Chávez tinha acabado de ganhar as eleições, o Capriles era o líder da oposição, eles não tinham aceitado o resultado, o Chávez propôs um referendo, eles não aceitaram, eu propus o Grupo de Amigos da Venezuela, eu estou falando de 2003, há quase 20 anos atrás. Criamos o grupo, participou o Colin Powell, participou o Celso Amorim, participou o Aznar da Espanha, participou a Argentina, ou seja, e nós, até a Fundação Jimmy Carter participou, e nós conseguimos fazer um referendo, o Chávez ganhou o referendo, e todo ano que tinha eleições na Venezuela, a oposição fazia a canalice que o Aécio fez com a Dilma. Todo ano que o Chávez ganhava uma eleição, a oposição, sabe, entrava com recurso para poder não validar, que nem o Aécio fez com a Dilma. Então, é o seguinte, o Maduro ganhou a última eleição. Você sabe que o Maduro... Você acha que foram eleições livres e justas? Você acha que foram eleições livres e justas? Eu não participei. Eu não participei. E não me venha, Flávio, com esse negócio da ONU. Eu conheço bem. A OEA participou das eleições da Bolívia e fez um relatório canalha, mentiroso. A sua amiga Michelle Bachelet, agora está no órgão de direitos humanos da ONU. Ela fez relatórios muito para falar, então, de uma pessoa que o senhor confia, Michelle Bachelet. Ela fez relatórios incisivos sobre a situação de violações de direitos humanos na Venezuela. Isso merece uma reflexão do senhor sobre a situação lá a respeito? Eu vi o relatório da Michelle Bachelet e concordo com o relatório da Michelle Bachelet. O que eu acho é que não cabe aos Estados Unidos da América do Norte, nem cabe ao Bolsonaro, sabe, ter ingerência dentro da Venezuela. Agora vai ter eleição. O Capriles está querendo participar. O canalha do Guaidó não quer participar. O Maduro está pedindo para a União Europeia mandar os seus olheiros para lá. Está convidando todo mundo. Até o Trump poderia ir para lá para aprender que as eleições, muitas vezes, em vários lugares, são mais honestas que as americanas. Mas, pois bem, então que vá acompanhar as eleições na Venezuela e vamos ver o resultado. O que não dá é para a oposição não querer participar e depois falar, roubaram de mim, não deixaram, não foi democrático. Vai lá. Sabe o que acontece, Flávia? Você poderia ir para lá, o El País poderia mandar a Flávia para lá, junto com o Zapatero, junto com o Aznar, junto com
o atual rei da Espanha, porque o outro fugiu. Ou seja, poderia. Eu, se pudesse, ia para a Venezuela olhar o processo eleitoral. O senhor conversaria com a oposição? Se o Guaidó lhe procurasse, o Capriles lhe procurasse para mediar? Deixa eu lhe falar, com o Guaidó eu não converso. Mas e com o Capriles ou com... Eu já conversei com o Capriles muito. Gente, eu conversei muito com o Capriles. Sabe, eu não tenho nenhum problema de conversar com as pessoas. O que eu acho é que não cabe a nós ficarmos dizendo o que tem que acontecer na Venezuela. O que nós precisamos garantir é que o processo seja livre e democrático, que todo mundo possa participar. É por isso que a Europa precisava mandar olheiro para lá. É por isso. E eles estão pedindo. Eles estão pedindo para ir olheiro para lá. Agora, o que não dá é para aceitar a ideia dos presidentes e primeiro-ministros da Europa aceitar assinar um documento dando ao Guaidó o cargo de presidente da Venezuela. Né? Aí é palhaçada elevada às últimas consequências. Não dá para aceitar isso. Agora, presidente, não dá para tratar também a Venezuela como uma democracia em estado puro quando a gente tem milhões de venezuelanos fugindo da fome e de tudo que está acontecendo no regime de Maduro. Deixa eu lhe contar uma... Quem está falando para você é um cidadão que, quando governou o Brasil, muita gente voltou do exterior para trabalhar porque o Brasil estava melhor que o exterior. Eu tenho esse orgulho de dizer isso. Veja, eu acho que é uma crise na Venezuela, é uma crise que ela não é nova, e eu acho que ela só vai ser resolvida com o exercício da democracia. O Maduro sabe disso porque eu mandei uma carta para o Maduro no dia da posse dele, levado pela Dilma. Coisa que eu achava que poderia ser feita na Venezuela, com todo o respeito, porque não cabe a mim dizer o que um presidente tem que fazer no seu país. Seria muita petulância da minha parte. Mas eu resolvi apenas dar um toque da minha experiência, da minha relação com o Chávez, o que eu achava que poderia fazer, porque eu tive relação com a oposição na Venezuela, eu tive contato com o Capriles no tempo que eu era presidente da República. Pois bem, eu agora estou sabendo que o Capriles vai participar. Seria ótimo que ele participasse do processo eleitoral. Seria ótimo que ele participasse. Seria ótimo que a Europa mandasse para que a gente restabelecesse a democracia na Venezuela. Agora, a democracia na Venezuela não será feita quando o Guaidó assumir o processo que o Trump quer. A democracia só vai acontecer na Venezuela quando tiver um presidente que seja capaz de harmonizar todos os setores da sociedade que estão em conflito. Sabe? Então, não é difícil de fazer isso, gente. Não é difícil de fazer isso. Sabe? Agora, como a coisa está muito radicalizada, quando um governo como o Bolsonaro manda os militares brasileiros ir para a fronteira, quando o Trump manda, os seus olheiros tentar fazer bobagem na Venezuela através da Colômbia, isso não leva à paz. Flávia, eu conversei com o Obama várias vezes sobre a Venezuela. Eu conversei com o Bush várias vezes sobre a Venezuela. Agora só tem uma explicação para o comportamento dele. É que eles querem e têm muito interesse no petróleo da Venezuela. Não tem outra explicação. Quando nós fizemos a reunião, da América do Sul com o Obama, em Trindade e Tobago, nós fizemos uma reunião de todos os presidentes. E ali eu falei para o Obama, quando o Chávez estiver na ONU, convide ele para conversar. Você está lembrada, Flávia, que o Ahmadinejad era vendido como se fosse o diabo. Uhum. Eu desafiei os presidentes dos países de que ninguém nunca tinha conversado com o Ahmadinejad, que era possível fazer um acordo do enriquecimento de urânio. Eu fui a Teherã junto com o Celso, juntamos o presidente da Turquia e conseguimos fazer um acordo do enriquecimento de urânio melhor do que foi feito depois. Mas quando nós fizemos o acordo, o que os ricos pensaram? O Brasil está de graça conosco, o Brasil pensa que ele pode ser protagonista internacional, o Brasil precisa crescer, esse acordo não vale nada, e aumentar a punição ao Ahmadinejad, num gesto de ignorância e de desrespeito político. Mas, presidente, justamente
Os Estados Unidos têm a obrigação de primar pela paz na América Latina e não de primar pela guerra. Entendi. O senhor falou da sua experiência conhecida, documentada, que entrou para a história, com sua habilidade diplomática, né? Até falando para o Bush, falar com Chaves e tal. Agora eu queria voltar um pouco para a nossa situação interna. Quando fala, na hora de fazer uma frente contra o Bolsonaro, essas asperezas não estão conseguindo ser retiradas da negociação. O que precisa para esse Lula diplomático voltar aí e conseguir fazer uma frente ampla contra o Bolsonaro, como em outros países foi possível fazer contra o que é considerado uma ameaça autoritária? Não está na hora de virar página de algumas coisas? Diga aí. Sabe, a palavra frente ampla virou uma coisa mágica. Qualquer solução, vamos criar uma frente ampla. Uma frente ampla para quê? Eu quero saber o seguinte: se você quiser construir uma frente ampla nesse país, para você recuperar os direitos que os trabalhadores perderam, se você quiser fazer uma frente ampla nesse país, para fazer uma reforma tributária em que os ricos paguem imposto de verdade, se você quiser fazer uma frente ampla nesse país, para que você possa voltar a dar cidadania ao povo que é excluído desde o tempo da escravidão, eu estou disposto a fazer uma frente ampla. Mas fazer um arranjo por cima, apenas para mudar a nomenclatura, sem dizer o que vai acontecer para o povo pobre, eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, e eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo. Só tem sentido fazer uma frente ampla se for para devolver ao povo trabalhador deste país os direitos que tiraram dele. Mas então o senhor, nesse sentido, o senhor vê uma frente ampla, por exemplo, para resgatar o que foi perdido com a reforma trabalhista? Não é só a reforma trabalhista, não. É a reforma trabalhista, é a reforma da Previdência. Sabe? É um modelo de desenvolvimento econômico que você vai fazer nesse país e não é uma coisa fácil. Nós estamos lidando contra o mercado, sabe, que dá sustentação a toda a asneira que o Guedes está fazendo. Então, veja uma coisa, restabelecer a democracia nesse país não significa você trocar A por B. Significa você trocar, sabe, de classe social governando esse país. Mas por que o senhor acha que a elite iria negociar iria aceitar uma proposta dessas? O quê? Por que o senhor acha que a elite aceitaria de mão beijada? Eu também não quero fazer o que a elite quer. A elite quer continuar sendo elite. A elite quer continuar de maio a agosto ganhando 170 bilhões de dólares, de reais, acumulando sua riqueza, enquanto o pobre está passando fome. A elite acha que o salário mínimo de 1.045 é muito para pagar para a sua empregada doméstica, que R$1.000 é muito para pagar para o seu jardineiro. Mas a Previdência, o senhor mesmo já tinha ideia em relação a uma mudança nessa caixa preta, vamos dizer assim, porque... Carla, eu tinha ideia de que a coisa mais fácil para enaltecer e fortalecer a democracia é cuidar do povo mais humilde, é cuidar do povo trabalhador. Cara, você tem uma empregada doméstica na sua casa, você tem que se preocupar com ela, se ela está passando bem, se ela está comendo bem, se a família dela está bem. Porque, às vezes, a pessoa está trabalhando na sua casa e está em casa com o filho sem ter o que comer. Tem uma pessoa doente e não tem médico. A gente nunca pergunta onde é que as pessoas estão. Sabe como que é? Sabe esse comportamento desumano? Embora a gente pense que seja humano, é que você não pergunta, você veio de ônibus, estava lotado o ônibus, como é que foi a tua vida para cá? Tua família está bem, tua filha está estudando, teu filho está estudando. A gente nunca pergunta, porque nós não nos misturamos. É isso que a elite brasileira pensa. É isso que a elite brasileira pensa. Só para pegar o exemplo que o senhor usou da empregada doméstica, teve um auge da era Lula em que
houve a expansão do consumo, o empoderamento pelo consumo, a expansão da classe C e tal. Mas quando a gente chegou em 2014, era a empregada doméstica que o senhor está falando, que estava sofrendo com a inflação, que perdeu o emprego formal. A gente ainda está falando do governo Dilma. Esses corações aí, que eu perguntava como reconquistar esses corações. Quando o senhor fala de cuidar da classe trabalhadora, que programa especificamente a gente está falando? A crise econômica de 2014 piorou a vida dessas pessoas. A gente está falando... Flávia, você é jovem, é bem informada. E eu vou dar um dado para você. Em dezembro de 2014, o Brasil tinha o menor desemprego da história da economia brasileira. Eu vou repetir. Em 2014, em dezembro de 2014, no governo Dilma, depois dela eleita, o Brasil tinha o menor nível de desemprego de toda a história da economia brasileira. A empregada doméstica tinha registro, tinha férias, tinha 13º, tinha jornada de trabalho. É isso que revoltou a elite brasileira contra a Dilma. É isso que revoltou a elite brasileira contra a Dilma. Presidente... Tenha clareza disso. Sim, presidente, mas o senhor estava falando sobre inflação, e a inflação voltou em 2014, e a gente teve um descontrole de contas públicas que acabaram gerando como é que se diz? O argumento do impeachment lá na frente. Então, assim, é preciso, como diz o senhor mesmo, negociar, e também o mercado também tem um papel dele. Quanto era a inflação em 2014, cara? Chegou a 10 e pouco. Não. Bom, estourou a meta, ou foi em 2015, eu não vou me lembrar de cabeça, mas estourou a meta. A nossa meta é 6,5, foi para 10 e pouco. Eu estava na presidência da República, é importante lembrar que eu peguei a inflação com 12%. E nós estabelecemos uma meta de 4,5%. Carla, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Sabe? Aí você vai ter que escolher, ou acredita em mim ou acredita no Guedes. Tá? Não precisa acreditar agora, não. Depois, quando acabar a nossa entrevista aqui, que é o seguinte, você vai ter que definir se você pode ter uma inflação de 4% com pleno emprego ou é inflação de 2% com muito desemprego. Você sabe quanto de desemprego nós temos hoje? Nós temos praticamente 13 milhões de pessoas desempregadas, mais outros tantos de milhões que já perderam a chance de procurar emprego. Então, se você tem uma inflação de 4%, com a economia crescendo, sabe, o efeito... Eu não sei quem foi que passou a ideia que 4% de inflação é muito... Quem está falando com você estava dentro da fábrica nos anos 80. Você sabe quanto que era a inflação? 80% ao mês. Vou repetir, cara. No tempo do Maílson Danório, que vive agora dando consultoria sobre inflação para a televisão brasileira, eu tinha inflação de 80% ao mês. Eu recebia o meu salário, eu tinha que correr no supermercado e juntar papel higiênico, juntar óleo, juntar coisa que eu não utilizar, apenas para gastar o meu dinheiro. Senão a inflação comia. Então, se você tem uma inflação de 4% com a economia crescendo 5%, isso para o povo não significa nada. Agora, com a economia destruída como você está agora, com uma inflação de 5% para quem ganha até 2 salários mínimos, é muita inflação. Porque ele não está ganhando, e agora, com o fim do salário emergencial de 600 para 300, vai ficar muito pior a vida dele. Sim, ninguém questiona isso, mas eu acabei de checar aqui rapidamente, foi em 2015, 10,67%. A gente está falando do alto da meta, 6,5%, foi para 10,67%. Isso, num país como o senhor lembra, como o senhor mencionou, e eu também lembro, eu era criança, com uma memória inflacionária, aquilo, e não era só a inflação, era um sintoma de que alguma coisa estava fugindo do lugar. Juntou-se, aí entra o outro capítulo da guerra política que se estabeleceu a partir da Lava Jato, enfim. Mas o tal mercado, a tal elite, trabalhou isso usando como um argumento.
Carla, em 2015 já tinha começado a trama para derrubar a Dilma. Você está lembrado? Você não acha que as decisões da equipe econômica da presidenta Dilma tenham impacto nessa inflação, presidente? Ô, Flávia, deixa eu concluir uma pergunta e você faz outra para mim poder... Tá eu, bem. de vez em quando, o meu QI não junta duas perguntas ao mesmo tempo. Desculpe a interrupção. Siga, desculpe. Deixa eu falar uma coisa para você. É importante lembrar que, em 2015, depois da tentativa do AF de não aceitar o resultado eleitoral e depois da eleição do Eduardo Cunha para presidente da Câmara, já tinha começado o esquema para derrubar a Dilma. Vocês estão lembrados que, a partir de 2015, a Dilma não conseguiu quase que aprovar mais nada na Câmara dos Deputados e todas as coisas que a Dilma mandava para o deputado votava como se fosse uma bomba de efeito, sabe, retardado. Ou seja, eles aumentavam muita coisa. A Dilma mandava uma proposta de medida provisória para desonerar o óculos. Aí eles desoneravam 50 coisas. E isso foi quebrando a possibilidade do governo. Foi quebrando. Eu sempre conto uma história da diferença entre o Temer na presidência da Câmara e o Eduardo Cunha. Em 98, em 99, quando o país quebrou, o Fernando Henrique Cardoso começou a mandar medida para o Congresso Nacional, o Temer tratava de aprovar as medidas do Fernando Henrique Cardoso, que ajudou o Fernando Henrique Cardoso a começar a recuperar a economia. A Dilma mandava, o Eduardo Cunha piorava a situação. Ela não tinha uma pessoa com disposição de ajudar. Além dos erros que nós cometemos na política. Sabe, eu não estou livrando que nós cometemos erro, que nós conversamos mal, que talvez tenhamos montado o governo, sabe, de forma equivocada. A história vai mostrar onde nós erramos. Mas o dado concreto é que depois que a Dilma foi eleita, houve um pacto da elite brasileira de não aceitar mais o governo do PT. E aí começaram a desestruturar, sabe, sobretudo através da presidência da Câmara, qualquer possibilidade da Dilma fazer qualquer reforma. Eu lembro que quando a Dilma mandou a medida provisória para acabar com a desoneração, ela foi devolvida, não aceitaram a proposta de medida provisória. E aí juntou a crise política, a crise econômica, sabe? E aí chegamos aonde chegamos. Não estou te ouvindo, Carla. Tirou o áudio. Você está sem áudio. A frase mais dita na quarentena, você está sem áudio. A gente, de 2016, a história já está contada, ou seja, houve o impeachment, depois houve Lava Jato, houve a sua prisão, houve a sua saída da prisão, mas o senhor está sem os seus direitos políticos. E o senhor fala em reaver esses direitos no momento que o senhor está aqui dizendo que em 2022 o PT vai chegar lá. Recuperar os direitos políticos, presidente, depende de um julgamento muito delicado que está no Supremo. Está 2-2 e depende de quem será o próximo no lugar do Celso de Mello, que já disse que não vota. O senhor acredita que vai conseguir recuperar seus direitos políticos a partir da anulação dos seus processos? Carla, você deve saber de uma coisa. Eu não estou preocupado com esse problema eleitoral por conta do meu julgamento. A única coisa que eu espero do julgamento é que eles julguem o mérito do processo, sobretudo o habeas corpus que nós impetramos contra o Moro, para poder provar que o Moro é mentiroso, que o Moro não foi juiz, que o Moro inventou uma sentença, que o Moro chefiava a força-tarefa da Lava Jato. Tudo isso a gente está dizendo antes do Intercept. E tudo isso já está mais ou menos provado. Tanto é que o Moro, que era uma espécie de deus de barro,
quebrou e já está querendo ir embora para os Estados Unidos para dar aula, para não ter que ficar explicando as mentiras que ele contou aqui. Então, nesse aspecto, eu estou muito tranquilo. O que eu quero recuperar meus direitos políticos é porque eu já provei a minha inocência. Eu só quero agora que eles provem a culpabilidade de quem me acusou. É só isso que eu quero. E aí, isso não é para ser candidato, não, porque eu posso não ser candidato. Eu já fui presidente da República, sabe? Graças ao povo brasileiro e graças à compreensão da sociedade brasileira, eu até hoje sou considerado o melhor presidente da história desse país. Então, eu não tenho essa preocupação de voltar a ser presidente. Tem muita gente querendo ser. Eu quero recuperar porque eu quero ser um cidadão com meus plenos direitos. Sabe, eu sou inocente, eu quero provar que o que fizeram comigo foi uma senhora canalice e eles imaginavam que eu ia me acovardar, como todo político faz. Todo político, quando é acusado de corrupção e ele praticou corrupção, ele enfia o rabinho no meio das pernas e fala, eu vou submergir. E eu resolvi não submergir. Eu resolvi brigar. Eu poderia ter ido para uma embaixada no exterior, poderia ter ido para uma embaixada aqui no Brasil, não fui. Fui para a Polícia Federal, porque eu queria ficar perto do Moro e provar que o Moro é mentiroso e que mentira tem perna curta. E é por isso que ele está acovardado agora. Sabe, ele está só tentando ver se a Globo vai tentar, sabe, quem sabe ele seja candidato a vereador em 2056. O senhor tem mágoa, presidente? O senhor tem mágoa? Eu não tenho mágoa. Dele? Dele, da justiça, de quem apoiou o senhor em algum momento e depois virou as costas? O que eu tenho é sede de justiça. O que eu tenho é sede de justiça. O que eu quero é que a justiça, que eu acredito que é para todos, diga que eu sou inocente e que o Bolsonaro é um lacaio. É isso que eu quero que diga. Presidente. É isso que eu quero. E que o Dallagnol era um formador de quadrilha, tentando roubar dinheiro da Petrobras. Tudo isso ele já tem prova, já tem filme, já tem gravação do Ministério Público americano, da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, da Secretaria de Justiça. Tudo isso ele já tem prova. Os meus advogados já provaram por demais disso. Eu só quero que eles reconheçam. Então, para mim, se é com Celso de Mello, sem Celso de Mello, não importa. Faça o julgamento. Porque no frigir dos ovos, sabe, nós vamos ser julgados pela história. Presidente, sabe, eu já vivi demais nesse país. O senhor falou justamente das acusações que o senhor responde na justiça, dos processos que o senhor considera injusto e fruto de perseguição política. Nessa entrevista que a gente está transmitindo ao vivo pelas plataformas do El País, alguns leitores mandam perguntas. Uma das que nos chegou, da leitora Carmen Pires, faz uma pergunta para o senhor: como defender o PT da pecha de partido corrupto? Como defender o PT da prática de uso do dinheiro público? O senhor acha que do terremoto de 2016 para cá, que discurso o PT pode dizer que corrigiu ou nada precisou ser corrigido a partir das revelações da Lava Jato dentro do partido e das práticas dentro do partido? O senhor falou da Petrobras, por exemplo. Há investigações a respeito de licitações na Petrobras, de compras de refinarias que não eram exatamente os negócios melhores para o patrimônio do país que o senhor tanto defende. Que reflexão o senhor faz sobre isso? Olha, se essa senhora que fez a pergunta, ela está fazendo uma análise do problema em função do Jornal Nacional, ela tem mais que condenar o PT e me condenar. Porque eu tenho centenas de horas do Jornal Nacional mentindo a meu respeito, defendendo o Moro e defendendo o Dallagnol. Eu faz 10 anos que não tenho uma notícia do Jornal Nacional, pelo menos isenta com relação ao Moro. Vocês deveriam, de vez em quando, lembrar que nesse país tem censura. O que a Globo faz com o PT é censura. Ou seja, é censura pura, porque nem coloca o PT para se defender. Então, veja, eu não acho que essa moça, sabe, ela tenha culpa de pensar isso, porque é o que ela assiste. Se ela liga a Record é isso, se liga o SBT é isso, se liga a Globo é isso, se liga a Bandeirante é isso, se liga muitas rádios é isso. E quase nada de defesa.
Se ela começou a prestar atenção nas denúncias do Intercept, que também não saiu em nenhum desses canais de televisão, mas se ela acompanhou pela rede, ela vai perceber que o PT já provou a sua inocência e que até agora, sabe, nós queremos que seja julgado a culpabilidade do Ministério Público, da Força Tarefa e do Moro. A segunda coisa que é preciso ficar bastante claro, e muito claro, ou seja, é que nós estamos aguardando o julgamento há 2 anos já do habeas corpus. Tudo passa na frente, menos o habeas corpus. Tudo passa na frente. Sabe? Porque se o Moro, o Dallagnol, quisesse apurar corrupção, Flávia, seria tão simples apurar corrupção. Você apura corrupção, você descobre que uma empresa praticou um ato de corrupção, você chama o dono da empresa, prende o dono da empresa depois de um julgamento justo e deixa a empresa funcionando. Deixa os trabalhadores trabalhando e recebendo salário. O que você não pode é quebrar a empresa e trazer para ocupar o lugar dessa empresa empresas americanas, que é o que está acontecendo no Brasil. Que é o que está acontecendo. Você destruiu a indústria de engenharia brasileira, você destruiu a indústria naval brasileira, você destruiu a indústria de óleo e gás nesse país. Para quê? Para que destruir as empresas se você poderia prender só o dono, como a Coreia fez com a Samsung, como a Alemanha fez com a Volkswagen? Você prende o dono da empresa. Se o El País praticar um roubo, você prende o dono do El País e deixa o jornal continuar funcionando. Por que mandar os jornalistas embora? Presidente, então, a gente já está com... Desculpa, pode concluir sua pergunta. Eu tenho todo o tempo do mundo. Viu, cara? Não. É que a gente já está com 1h26 e a gente queria começar a caminhar para o final da nossa conversa. Eu gostaria de saber como é que o senhor está passando a pandemia nesse momento? Onde que o senhor está morando? O que o senhor está fazendo? Eu moro onde eu sempre morei. E eu tô em isolamento desde o dia 12 de março. Eu fui à França, fui a Berlim e fui a Genebra. E desde que eu voltei, dia 12 de março, eu estou dentro de casa. Entendi. Dentro de casa. Sabe? Então, agora, o senhor vai fazer campanha pelo PT e defender o PT do jeito que o senhor está fazendo agora, de maneira virtual. Eu posso fazer campanha virtual. Eu não gosto de fazer campanha virtual, não é o que eu gosto de fazer. O jeito de eu fazer política é conversar com as pessoas, é pegar na mão das pessoas, é abraçar as pessoas, sabe? Isso eu não posso fazer. Mas naquilo que eu puder ajudar, dentro das limitações do que é fazer campanha virtual, eu vou tentar ajudar. É isso que eu vou fazer. E não vou sair de casa. Eu vou me guardar porque eu só tenho essa vida. Eu gosto muito da vida, embora eu ache que eu vou ser premiado, que vou viver 120 anos, porque a ciência diz que o homem que vai viver 120 anos já nasceu, e eu estou reivindicando que sou eu o cara que já nasceu. Então, eu vou me cuidar para que o vírus não me pegue. Eu, sinceramente, sabe, diferentemente do Bolsonaro, que acha que é a gripezinha, eu dou muita importância à ciência, dou muita importância a todas as pessoas que entendem de doença nesse país, eu vou seguir a ciência. Eu vou ficar em casa, vou me cuidar, vou me isolar, sabe? Então, quando eu chego aqui para fazer essa entrevista aqui, os Tuquinhas já jogou álcool para tudo quanto é lugar aqui. Você tem da álcool, ou seja... Então, é isso. Então, festa de casamento ficou para depois? Não, veja, eu não posso casar isolado, né? Lá sabe um casamento... Ainda não inventaram isso. Não, eu quero fazer um casamento digno de um casamento humilde, simples, convidando alguns companheiros e companheiras, sabe? Mas eu quero casar, sabe? Porque aos 75 anos, sabe? Você encontrar uma pessoa, sabe, que compartilha com você o mesmo pensamento, das mesmas coisas, é muito bom. É por isso que eu acho que Deus é muito generoso comigo. Deus é muito generoso comigo e eu sou grato.
grato a Deus, sou grato ao povo brasileiro. E é isso que me motiva. Carla e Flávia, é isso que me motiva. Sabe? Pense no homem que tem motivação para viver, sou eu. Pense no homem que não tem ódio. Eu não guardo ódio porque o ódio dá azia, o ódio dá gastrite. Você não dorme. Então, eu não tenho ódio. Sabe? Então, eu estou assim, eu estou de bem com a vida, estou muito animado, não quero ir para os Estados Unidos, quero ficar no Brasil, quero andar o Brasil. Adoraria fazer um debate com o Moro em alguma universidade que ele escolhesse para debater os processos dele, sabe? Porque ele é mentiroso, ele mereceu meu respeito até, não sei se vocês estão lembrados, que eu fui prestar depoimento, eu falei, doutor Moro, o senhor está condenado a me condenar, porque a mentira já foi longe demais. E aconteceu o que eu previa. Ele não teve rota de fuga, porque ele mentiu demais. Ele poderia ter sido só juiz. E ele foi mais que juiz, ele foi mentiroso, ele foi, na verdade, um político a serviço do bolsonarismo que me condenou. Me tiraram das eleições, eu não pude concorrer, e o povo brasileiro vai amargar muito o que aconteceu em 2018. Mas, obrigado, Carla, obrigado, Flávia, do fundo do coração, obrigado. Quando precisarem, sabe, de alguém para conversar, conversa solta. Olha que vamos cobrar essa conversa. Vamos cobrar essa conversa, exatamente. Contem comigo. Obrigado, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada, presidente. Agradeço a audiência aqui e da América Latina para mais essa live aqui do El País. Muito obrigada. Bom dia.